E ontem eu vi uma reportagem, uma análise do Leonardo Sakamoto, que é jornalista ali do portal UOL, dizendo que cerca de 48 mil pessoas tiveram voto anulado porque eles digitaram 13 na urna. Ou seja, pessoas que teriam votado, o Boulos teria ficado em primeiro lugar, gente. Olha só que coisa. Então, assim, é triste ver o grau de desinformação, né? O PT, claro, desde que houve a redemocratização do Brasil, o PT sempre teve um candidato ou uma candidata à prefeitura de São Paulo. Então, o PT já elegeu a nossa querida Luísa Erundina, a Marta Suplicy e o Fernando Haddad. Agora, né, o PT faz essa aliança com o PSOL. Então é muito importante, sim, divulgar o número 50, porque, pelo amor de Deus, o Boulos perdeu aí cerca de 48 mil votos. Isso é uma coisa muito séria. O Boulos teria ficado em primeiro lugar. Isso, simbolicamente, teria sido muito importante. Lógico, nós sabemos que parte significativa dos votos aí daquela figura nauseante do Pablo Marçal tende a migrar para o Nunes. Só que, olha, vejam só, o Pablo Marçal fez condicionantes para apoiar o Nunes e chegou a dizer que, na verdade, quem fala com o povo são Boulos e Lula, e ele também, a gente viu que o Bolsonaro não o apoiou. É um cara que certamente achou que porque as coisas deram certo na vida dele, o dar certo, vocês sabem do que se trata, né? A trajetória dele, não quero entrar aqui no mérito, é uma coisa que eu quero bem longe de mim, mas ele achou que ia levar no primeiro turno. Bom, se ele achou, se era demagogia, é outra história. O fato é que ele ficou em terceiro lugar, e o problema, gente, é que uma parte significativa dos votos dele, de fato, vai para o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, como a Camila estava apontando, não foi ao debate hoje. Essa é uma coisa que começou, se eu bem me lembro, com o Fernando Henrique, em 94, quando ele deixava de ir a debates com o Lula, e o Fernando Henrique, se não me engano, ganhou no primeiro turno, em 94, e isso foi se repetindo para candidatos que se sentiam mais folgados na liderança. Né? Então o Boulos vai ter que, infelizmente, lidar com isso. Agora, tem uma questão também falada pelo Pablo Marçal, queria mencionar aqui. O Pablo Marçal disse uma coisa que tem, a despeito de ser ele, lucidez no seguinte sentido: parte significativa dos eleitores que concedeu o voto a ele, dessa parte que concedeu o voto a ele na periferia, é uma parte de eleitores do Lula em 2022. Isso significa, pela visão do Marçal, que esses eleitores podem votar no Boulos. E aí eu estava assistindo agora há pouco a parte do Bom Dia 247 com o Alex Sonic e o Florestan Fernandes Júnior e o Aquiles Lins hoje, né? E o Sonic falava uma coisa importante, qual seja, a mudança na estrutura do trabalho, no mercado de trabalho. Ele citava até a região do ABC Paulista, de onde eu venho, né? Eu sou de São Bernardo do Campo, não nasci lá, mas vivi a vida toda, metade da minha vida lá em São Bernardo. Gente, o meu irmão, ele fez escola técnica estadual, a ET, buscando emprego na indústria. Né? Boa parte da classe trabalhadora lá buscava essas escolas técnicas estaduais, o Senai, as ETs, a Escola Técnica Industrial, pela quantidade de emprego que a indústria gerava. E as indústrias hoje estão robotizadas e automatizadas. Boa parte dos trabalhos tem envolvido aquilo que a gente chama de precarização, uberização, atomização, individualização. E isso gera uma estrutura de não sindicalização, isso gera uma dificuldade para a regimentação da classe trabalhadora, que hoje é classe precarizada, não é mais proletariado, mais precariado. Isso gera uma identificação com estruturas e o chamado empreendedorismo, ainda que a pessoa não tenha nada para vender, a não ser a sua força de trabalho. Isso tem mudado a consciência de si para si dos precarizados. Então, eu ouvi, pegando Uber e indo para o aeroporto, dirigindo pela cidade, eu ouvi críticas ao Guilherme Boulos, que por parte dos motoristas, que são trabalhadores, mas que se veem como empreendedores, no sentido de o Estado absorvendo aspectos de MBL, Movimento Brasil Livre, absorvendo críticas que vêm da direita dita liberal, que a gente sabe que são críticas nocivas à proteção dos direitos, no sentido de que o Estado seria burocrático, no sentido... Vejam, é uma conta, gente, que a gente deve levar em consideração. Imaginem só, você tem aí dados muito importantes do IBGE, dando conta de que são 102 milhões de empregos criados, tem uma ocupação recorde da série histórica no Brasil. Isso é fundamental. Agora vamos entender. Como é que se mantém o SUS? Com impostos. Se você tem, de um lado, a manutenção do SUS, que é muito importante para a democracia brasileira, mas de outro, informalidade no emprego, sem pagamento dos impostos, vocês entendem que a conta não fecha, não? Vocês entendem que você tenha um serviço público que precisa ser financiado. Você não faz um imposto progressivo no Brasil porque a direita não deixa passar isso no Congresso. E, ao mesmo tempo, você tem mais informalidade. Como é que você mantém essa estrutura de cobertura? Vocês estão percebendo? Por isso, o governo federal se preocupou esse ano em formalizar a relação, em dar direitos trabalhistas, em fazer uma jornada determinada, com hora extra, e os motoristas
motoristas muitas vezes se colocaram contrários a isso, gente. Então é preciso enquadrar essas empresas para dizer, conversar de forma nova com esses motoristas, com esses entregadores, com essas pessoas que trabalham com os aplicativos, no sentido de que a CLT não só não é um entrave, como ela está ali para resguardar novas profissões e novos direitos que não havia antes. Só que essa discussão ela não foi à frente. Essas bancadas das empresas são poderosas. Eu ouvi motoristas dizendo que isso ia dificultar o trabalho deles, que redução de jornada. Gente, pode ser uma jornada colocada com hora extra, mas o importante é que a empresa tenha uma taxa fixa de ganho que não possa ser exorbitada e que ela contribua com o INSS, com seguro-saúde, convênio, como toda a estrutura. Mas olha que coisa triste. Muitas vezes motoristas não estão compreendendo isso, não querem se vincular a essa estrutura. Um motorista que me levou ao aeroporto disse que fez uma cirurgia de apendicite, ficou 15 dias fora, ficou meio mês sem ganhar. Camila, você imagina um negócio desse? E ele ainda não queria a formalização da relação.